Meus amados, hoje nós vamos dar início a uma nova exposição na nossa igreja, algo que já tem se tornado, graças a Deus, uma rotina há muitos anos. Essa, se não me engano, é a nossa 14ª ou 15ª exposição em lectio contínua, ou seja, em um livro inteiro. A última que nós terminamos foi primeiro aos Tessalonicenses, depois nós tivemos uma minissérie baseada nas 5 solas da Reforma Protestante. Veio então Natal e Ano Novo com algumas mensagens avulsas e agora estamos começando mais uma série. E hoje nós vamos começar o livro no Antigo Testamento do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Este pequeno livro é, na verdade, o segundo menor do Antigo Testamento. Ele perde apenas para o livro de Obadias. O livro de Ageu traz, irmãos, 4 mensagens bem objetivas e diretas. 4 mensagens de um profeta que pode até parecer sem muita importância, uma vez que ele, de fato, é um profeta menor. Mas isso estaria longe da realidade. Ele é extremamente importante para o Antigo Testamento. Ageu, olha que coisa interessante, irmãos. Ele é contemporâneo de Esdras e Neemias. Inclusive, ele é citado ao lado do profeta Zacarias em Esdras, capítulo 5, versículo 1. O texto diz: profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles, se referindo, é claro, a Ageu e Zacarias. Ou seja, apesar desse livro estar lá no final do Antigo Testamento, certo? Ele é o 37º livro do Antigo Testamento, está quase terminando, só tem Zacarias e Malaquias depois. A mensagem que ele traz foi pregada antes daquilo que você lê no 15º e no 16º livros, ou seja, Esdras e Neemias. Precisamente, a mensagem de Ageu estará no ano 520, nos dias do imperador Dario I, na Medo-Pérsia, depois do exílio da Babilônia. E essa é uma das razões, irmãos, porque eu sempre aconselho que você, pelo menos um ano sim, outro não, você faça a leitura cronológica da Bíblia, porque você vai começar a aprender que a ordem bíblica não é a ordem cronológica. Isso dá aí um entendimento bem maior dos fatos da palavra de Deus. Bem, de fato nós podemos inclusive apontar não apenas essa data onde ele começou a pregar, mas o dia no calendário atual aonde a mensagem de Ageu progride, aonde ela caminha. E eu trouxe para vocês a estrutura de Ageu. Como os irmãos sabem, quando a gente começa uma exposição, você precisa ter um pouquinho de paciência com essa parte técnica, que vai ao longo das próximas semanas ajudar você no entendimento do livro. Mas vai ser bem rápido. Vamos lá. Ageu se divide da seguinte maneira, irmãos. Primeiro, apresenta um povo derrotado. E essa primeira parte, do versículo 1 ao versículo 11, traz a primeira profecia que aconteceu em 29 de agosto do ano 520, ou primeiro dia de Elu, a festa da lua nova no calendário da época. E lá nós vemos 2 mensagens principais: as suas casas decoradas e a minha casa, diz o Senhor, devastada. Em seguida, no segundo ponto, nos versículos 12 a 15, nós vemos um povo determinado. E aí, esse é o resultado daquela primeira profecia, e esse resultado vai acontecer no dia 21 de setembro, quase um mês depois, no 24º dia de Elu. E aí, o resumo é: eles temeram o Senhor e obedeceram ao Senhor. Na terceira parte do livro, no capítulo 2, já do versículo 1 ao versículo 9, nós vemos agora um povo novamente desencorajado, por outros motivos. E aí nós temos a segunda profecia, no dia 17 de outubro de 520, sendo o 21º dia de Tisri, como era a menção ou a medida dos meses daquela época. E é um mês de muitas festas para o mundo judaico. E aí nós vamos ouvir a mensagem central como sendo a primeira casa gloriosa, mas essa segunda casa, se referindo aos templos, mais gloriosa ainda. E aí a gente vai aprender sobre isso e desfazer um entendimento completamente errado que existe no povo evangélico hoje sobre a tal da glória da segunda casa. Mas isso é para depois. Quarto lugar, um povo contaminado. Capítulo 2, versos 10 a 19, vem a terceira profecia em 18 de dezembro de 520, 24º dia de Kislev. E aí ele vai dar uma lição ao povo
com a seguinte lógica, que eu não quero gastar tempo aqui, porque a gente vai ter depois. O limpo não purifica o que é impuro, e o impuro não contamina o que é puro. Porque o povo estava cuidando da construção do templo agora, mas não estava cuidando da sua própria vida com Deus. E, finalmente, em quinto lugar, finalzinho do nosso livro, versículos 20 a 23, nós temos a quarta profecia em 18 de dezembro, certo? 24º dia de Kislev também, um príncipe designado. E aí Deus vai dizer que outros tronos serão derrubados, mas este trono será estabelecido apontando para a vinda do Messias. Um livro curto, mas com uma mensagem muito importante, como nós vamos ver nas próximas semanas. Bem, a pessoa de Ageu, nós não sabemos praticamente nada. A única coisa que diz a Bíblia é que ele é um profeta. O seu nome vem da raiz da palavra festa, festivo, alegria. É a mesma palavra que está presente no nome de Abigail, que pode ser traduzido como alegria do meu pai. Ageu teve um papel, irmãos, fundamental naquilo que era o seu principal objetivo: encorajar o povo a retomar a reconstrução do templo em Jerusalém. E para aqueles que não sabem, é importante você fazer essa diferenciação. Este templo não é o templo de Salomão. Eu me refiro ao de verdade, não o de mentira lá em São Paulo, ok? Esse não é o templo de Salomão. O fabuloso, grandioso, monumental templo de Salomão havia sido completamente destruído por Nabucodonosor aproximadamente 66 anos antes, quando os babilônios invadiram Jerusalém. Esse templo agora, nos dias de Ageu, também nos dias de Esdras, Neemias, Zacarias, Zorobabel, seria o mesmo templo que depois de pronto Jesus entraria nele e em cujo pátio ele tantas vezes ensinou. Esse templo, no tempo de Jesus, era um pouco melhor, porque o rei Herodes o Grande, que é um rei antes da época de Jesus, né, quando ele era apenas garoto, ele começou a reforma em 20 a.C. Interessante que essa reforma só foi terminar no ano 64 depois de Cristo. No ano 70, os romanos destruíram tudo de novo. Bem, mas agora, onde nos importa, nos dias de Ageu, o remanescente que havia retornado do cativeiro na Babilônia precisa ouvir o profeta do Senhor e colocar as suas prioridades em ordem. A construção do templo está parada por 16 anos depois que eles haviam retornado da Babilônia. E ao ouvir Ageu, de fato, eles estavam ouvindo ao Senhor. Porque mesmo, irmãos, esse texto nosso tendo apenas 2 capítulos e 38 pequenos versículos, Ageu vai apontar pelo menos 25 vezes a autoridade divina da sua mensagem, falando, assim diz o Senhor. Ele não quis deixar nenhuma dúvida para aqueles homens e mulheres dos seus dias de que ele não estava dando uma opinião, mas trazendo de fato uma palavra vinda do Senhor. Bem, mas qual é ainda mais o contexto desses dias de Ageu? Vamos lá, irmãos. Essa aula breve de história é importante, porque nem todos nós já estudamos isso, para você entender como nós chegamos nesse texto. Então, voltando um pouco no tempo, Judá, o reino do sul, certo? Se viu sob o domínio babilônico. Desde quando? Desde 605 a.C. E esse domínio só terminaria em 536 depois de Cristo. Desculpe, antes de Cristo. Como vocês sabem, antes de Cristo, a data, né, os anos diminuem. E aí que está, meus irmãos, a data ou a medição dos 70 anos desse cativeiro político, de 605 a 536 a.C. Contudo, a destruição de fato do templo de Salomão em Jerusalém só aconteceu em 586 a.C. Por quê? Porque nesse período de 605 a 586, Nabucodonosor aturou, digamos assim, o abuso dos governantes de Jerusalém, a afronta, dizendo, olha, vamos lá, vamos devagar, mas quando chegou em 586, ele deu um basta, invadiu, destruiu tudo, matou gente adoidada e levou o resto de volta para a Babilônia. E aí, meus irmãos, apenas no ano 516 o templo seria construído. Então, olha que interessante. 2 vezes os 70 anos foram medidos. Primeiro, de forma política. Segundo, na construção do templo. E aí, meus irmãos, com Ageu, nós estamos exatamente nesse período em que o templo está parado, dependendo de ser reconstruído, e aí vai se completar os 70 anos desde a destruição do templo. Falando sobre ela,
voltando um pouquinho, quando o primeiro templo foi destruído, meus irmãos, foram dias de extrema tristeza e um dia, digamos assim, traumático para a história do povo de Jerusalém, do povo de Judá. Tanto que os escritos, particularmente Jeremias e Lamentações, nos mostram como esse povo ficou triste, derrotado diante daquilo que acontecia. Por quê? Porque o templo era o símbolo da vida nacional e religiosa na nação de Judá, o Reino do Sul. Como exilados na Babilônia por já mais de 60 anos, prestes a completar 70, os judeus estavam sem templo e sem sacrifícios, apenas orando em direção a Jerusalém, orando por um milagre, orando por restauração. Eles se reuniam para ler a Torá, é aí que é instituído as sinagogas, que nós conhecemos até hoje, mas não havia um lugar para sacrifício. Mas finalmente Deus interveio. Como? Deus interveio através, meus irmãos, do homem que derrubou a Babilônia e levou a Medo-Pérsia ao poder, e o nome dele era Ciro o Grande, o rei da Pérsia. E quase 50 mil judeus, com autorização dele, tiveram a permissão para retornar a Jerusalém com um homem chamado Zorobabel, e você encontra isso no primeiro capítulo do livro de Esdras. Isso cumpre, meus irmãos, a profecia que havia sido feita por Isaías, olha aí, 200 anos antes. Ciro nem sequer existia ainda. E Isaías escreveu o seguinte: o Senhor diz acerca de Ciro: ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Isaías 44, 28. Lembra como nós falamos, irmãos, na mensagem sobre sola escritura? Uma das evidências de que este livro não é como qualquer livro que você encontra na livraria, na biblioteca, é a enorme quantidade de tempo que há entre uma profecia e o seu cumprimento. Para esta que nós estamos mencionando, cerca de 200 anos antes de que Ciro viesse a existir, Isaías escreveu de que este era o nome daquele que seria usado por Deus para restaurar o seu povo. Bem, então o povo volta, aproximadamente 50 mil. Zorobabel está liderando esse grupo e ele é acompanhado por Josué, o sumo sacerdote, e pelos profetas Ageu e Zacarias. Imediatamente, sacrifícios foram restituídos no altar que foi construído, e você encontra isso em Esdras capítulo 3. No segundo ano do retorno, já lançaram os alicerces do templo, também Esdras capítulo 3. No entanto, logo o assédio, a pressão dos samaritanos e a eventual pressão também do próprio Império Persa interromperam a reconstrução do templo. Quem eram esses samaritanos, irmãos? Nós estamos tratando do Reino do Sul. O Reino do Norte, Israel, já tinha sido levado para o cativeiro muito antes pelos assírios. E os assírios têm uma política diferente, tinham uma política diferente. Eles pegavam tanto dos judeus, levaram, e pegavam de vários povos e trouxeram para o território dos judeus e misturaram todo mundo. E é por isso que até os dias de Jesus, os judeus e os samaritanos não se dão. Porque os judeus viam o samaritano como um povo mestiço, um povo religiosamente misturado, e os samaritanos viam os judeus como um bando de gente metida que não os aceitava. Eles não se davam bem, isso já começava nos dias que nós estamos vendo o nosso texto. Então, meus irmãos, diante da interrupção, se instaura uma apatia espiritual. E essa apatia espiritual vai durar 16 anos, até o dia de outro imperador persa, chamado Dario Staspes. A construção do templo já havia sido interrompida, mas no segundo ano de Dario, aí chega o nosso texto, ano 520, Deus levanta o profeta Ageu para encorajar os judeus a retomar a reconstrução do templo. Isso você vai encontrar em Esdras capítulo 5 e, é claro, no nosso texto de Ageu. A tarefa dele, meus irmãos, era despertar os líderes primeiro e também o povo de Judá e de Jerusalém de sua letargia espiritual e incentivá-los a continuar trabalhando no templo, apesar das pressões que recebiam. Em resumo, obedecer ao Senhor sem sucumbir ao temor aos homens, mesmo em face de ameaças físicas, porque eles retomam a construção do templo antes que as pressões tivessem cessado. O sucesso inicial de Ageu e sua missão, no capítulo 1, foi complementado depois pelos esforços contínuos de Zacarias, até que a reconstrução do templo foi concluída no ano 515 a.C.
e aí se cumpre, como eu disse, os 70 anos do cativeiro babilônico de forma religiosa. Aí você pergunta, linda aula de história, pastor, e o que isso tem a ver conosco? Ao ouvir sobre construção, meus irmãos, talvez você esteja se perguntando, especialmente se você estava no nosso culto desde o começo, será que esse texto foi escolhido para nos motivar sobre a construção da nossa sede, do prédio, que alguns costumam chamar de templo ou igreja, até de forma errônea? Então, se você está se perguntando assim, a sua resposta é não e sim. Deixa eu explicar. Não, porque se eu pegasse esse texto para falar apenas deste assunto, eu trataria o texto de forma reducionista e anacrônica. Calma, não precisa pegar o dicionário, não. Reducionista, irmãos, porque apesar da reconstrução do templo estar na centralidade da mensagem de Ageu, ela vai muito além disso aí. O que Ageu está tratando como sintoma, certo? Que é a letargia espiritual e a falta de dedicação na construção do templo, tem uma doença espiritual por trás. E é aí que nós queremos chegar e tratar apenas como uma questão de construção seria reduzir demais o impacto, a importância desse texto. Reducionista e anacrônica. Por quê? Porque, meus irmãos, não existe templo em nossos dias. Fazer uma ponte entre os templos dos judeus e os lugares que nos reunimos hoje não é teologia bíblica. Não existe igreja, prédio na Bíblia. Em todas as vezes que você vai encontrar a palavra igreja na Bíblia, se refere a pessoas, certo? O uso, identificando prédios ou templos, que eu nem gosto dessa palavra, veio ao longo dos séculos, assim que o cristianismo se tornou algo mais comum na sociedade. Então, não foi escolhido por causa disso. Mas, por outro lado, irmãos, sim, também é uma realidade que hoje a nossa igreja está numa situação em que precisamos de motivação para muito mais do que apenas construir um prédio, mas para outras muitas necessidades que nós temos, irmãos, como um todo e também como indivíduo. Isso é verdade, inclusive, para você que está nos visitando, você que está nos assistindo, e nem da nossa igreja é. O texto de Ageu, irmãos, serve de motivação para largarmos a letargia, a falta de compromisso, a falta de envolvimento, a falta de arregaçar as mangas para a obra de Deus e nos envolvermos de verdade com uma obra que é muito maior do que nós. Jesus nos advertiu, inclusive, quanto a isso, sobre o problema, o perigo de servir a dois senhores, porque simplesmente é impossível. Então, meus irmãos, somos, muitas vezes, a nossa vida atropelado pelas coisas da vida, pela rotina, pelas demandas, e outras coisas mais importantes acabam ficando em segundo, terceiro ou quarto plano. Muito frequentemente, as coisas que ficam em segundo, terceiro e quarto plano são exatamente as coisas de Deus. Já que o nosso Deus, meus irmãos, ele não faz como aquele serviço de cobrança que bate na sua porta, ou liga no seu celular, ou manda um e-mail, dizendo, e aí, quando é que a gente vai começar? Não, Deus não faz isso. Ele acaba sendo colocado por nós em uma posição ou em uma colocação na nossa vida que não é mais prioridade. Nós conhecemos o texto de Mateus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que estão no texto serão acrescentadas. Não é verdade? As crianças decoram isso desde pequeno. Decorar é uma coisa. Se transformar, meus irmãos, em uma prioridade real na nossa vida é outra completamente diferente. Depende de nossas escolhas e nós precisamos fazer escolhas melhores. Como nós fazemos isso? Começando com o tema geral desse livro, a nossa resposta começa a se formar. É o seguinte, irmãos, projeta para mim, por favor. A compreensão do plano redentivo de Deus deve determinar as prioridades nas nossas vidas. Quero convidar você para dar uma despertada depois dessa aula um tanto pesada de história, a gente repetir junto, primeiro, o tema do livro, que a gente vai repetir nas próximas semanas várias vezes. Vamos lá, irmãos? A compreensão do plano redentivo de Deus deve determinar as prioridades nas nossas vidas. O que é o plano redentivo de Deus? Deus não está aqui para fazer você mais feliz. Deus não está aqui para realizar os seus sonhos. Deus não está aqui para você esfregar a lâmpada, ele sair e dar seus 3 desejos. Perceba, meus irmãos, o universo, a realidade, a história são dele. Nós estamos participando nela. Assim, quando nós compreendemos o que Deus está fazendo, nós começamos a ser motivados a dizer, espera aí, eu estou gastando a minha vida com aquilo que passa.
Eu estou investindo meu tempo naquilo que é temporário. Eu estou gastando os meus dias naquilo que não permanece. Deixa eu me engajar numa coisa melhor. Deixa eu me envolver em algo melhor. E assim o povo de Judá naqueles dias foi assim desafiado. Ageu capítulo 1, vamos lá, irmãos, para nós começarmos. Abra sua Bíblia, por favor, e vamos ler o primeiro capítulo do livro de Ageu. E vamos ver nesse texto como que a compreensão do plano redentivo de Deus deve determinar as prioridades nas nossas vidas. Dá uma olhadinha à sua esquerda e direita e vê se alguém pode pegar uma carona com você. Ageu capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor, todos juntos? No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Nosso texto hoje, meus irmãos, vai ser usado hoje e semana que vem, porque eu não quero sobrevoá-lo e deixar coisas para trás. E nesses 2 domingos nós vamos aprender a seguinte grande ideia, que eu peço que você anote aí no seu boletim. As evidências da desaprovação do Senhor devem nos levar a rever nossas prioridades na vida. As evidências da desaprovação do Senhor devem nos levar a rever nossas prioridades na vida. Nós vamos começar, meus irmãos, primeiro nos versículos 1 até o versículo 4. E já deu um spoiler ali do segundo ponto, mas nossa mídia está consertando. Nosso primeiro ponto é assim, daqui a pouco você pode copiar. A palavra do Senhor é instrumento para a confrontação das nossas negligências espirituais. A palavra do Senhor é instrumento para a confrontação das nossas negligências espirituais. E aí estamos do versículo 1 até o versículo 4. Nesse texto, meus irmãos, Ageu já começa com uma característica que muitos outros não têm. A forma precisa com que ele determina, como dissemos no começo, o dia exato em que a sua mensagem foi proferida. Ele marca, diz o texto, como o primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, isto é, 29 de agosto de 520 a.C., como nós já destacamos na introdução desse livro. Talvez, se você quiser aprofundar mais seu estudo no livro de Ageu,
você vai encontrar alguns comentaristas que colocam essa data um pouco mais para frente. Há um cálculo, uma margem de erro, perdão, nesse cálculo de calendário, que pode variar até 4 dias para frente, chegando até 1º de setembro, como uma possibilidade. Mas, enfim, isso é só uma curiosidade. Bem, Ageu também marca o seu tempo, irmãos, da sua profecia, destacando alguns personagens importantes, sabendo que foi exatamente para eles e nos dias deles que ele estava pregando. E essa mensagem foi principalmente ou primeiramente direcionada a essas pessoas. Não porque eles fossem os únicos responsáveis ou os únicos culpados, mas porque, meus irmãos, o ônus da liderança é algo real. A cobrança, inclusive na igreja do Senhor, começa a partir da liderança. Isso não significa que o resto da igreja não seja responsável, mas essa é uma verdade, Deus sempre agiu assim. E caberia exatamente a esses dois homens que ele cita aqui tomar a frente para que a mudança de coração do povo, mudança de mente do povo de Jerusalém pudesse acontecer. E alguns podem até perguntar, por que ele cita apenas Zorobabel e Josué? Cadê Esdras e Neemias? E a resposta é simples, irmãos. A mensagem que nós temos aqui está vários anos antes de Esdras e Neemias chegarem em Jerusalém. Lembra? Ageu veio com Zorobabel. Então, vários anos vão passar, e apesar deles serem citados no livro de Esdras, irmãos, Esdras está contando em retrospectiva ao passado. Ele mesmo não havia chegado ainda em Jerusalém, ele só chegaria, na verdade, décadas depois. Bem, os dias da profecia de Ageu, como eu disse, são os dias desse governador Zorobabel. Quem é Zorobabel, irmãos? O nome dele significa semente da Babilônia. Então não fica nenhuma dúvida de que ele nasceu no cativeiro. Então é um homem que certamente está com menos de 60 anos de idade, porque ele nasceu enquanto o povo estava lá fora de Jerusalém. É muito provável que essa é a primeira vez que ele pisa na Terra Prometida, que ele pisa na Cidade Santa. E por que ele é apontado, irmãos, como governador por Ciro, né? Para essa primeira leva de retorno? A razão é tremenda. Zorobabel é descendente do último rei legítimo de Jerusalém, Joaquim, também conhecido em outras traduções como Jeconias. Eu digo último porque depois foi colocado o tio dele, Zedequias, e ele era um usurpador, foi colocado por Nabucodonosor no trono, mas Zorobabel era descendente do último rei legítimo. Isso é muito importante, meus irmãos, porque se você for lá no Novo Testamento e abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 1 ou Lucas capítulo 3, onde você tem a genealogia de quem? De Jesus, Zorobabel está lá. O homem responsável por trazer o povo de volta para Jerusalém dele vem a descendência do Messias. E aí, meus irmãos, Deus, eu creio que assim, no seu bom humor de florear a história com fatos interessantes, coloca do lado de Zorobabel alguém que tem o nome de Josué. Josué é o mesmo nome de quem? A igreja sabe, Jesus. No hebraico, na língua original, Josué e Jesus é a mesma palavra. Então, são essas coisas interessantes do texto, meus irmãos, que o nosso Deus prepara para nós, mostrando o seu cuidado com a história, principalmente a sua soberania na história. Por quê? Porque a descendência do Messias e também a descendência de Davi poderia se perder, mas Deus havia feito uma promessa a Davi, que no trono de Jerusalém jamais faltaria um seu descendente. E aqui está Zorobabel sendo mais uma vez o cumprimento da promessa do Senhor e depois também com a vinda do Messias. Bem, chega de apresentações. No verso 2, Ageu começa uma constante no seu curto livro. A gente já mencionou isso. Ele, em 38 versículos, vai falar 25 vezes alguma expressão para reafirmar a autoridade divina da sua mensagem. Aqui está a primeira. Ageu, como todo profeta que se preze, ele não fala de si mesmo, a sua mensagem não é sua, mas é sim do Senhor, ele é apenas um mensageiro. E mesmo não sendo a mesma coisa, precisamos observar, meus irmãos, um princípio muito similar a nós ouvirmos a palavra do Senhor sendo pregada. O pregador, que nesse momento, claro, sou eu, mas pode ser qualquer outro, ele pode não ser o melhor pregador que você já ouviu, não pode ser aquele que você mais gosta, certo? O mensageiro que traz uma palavra para você pode escrever de uma forma que você não gosta, pode até falar errado,
o compositor de uma boa música pode escrever aquela música e essa música tem 40, 50, é de um ritmo antiquado, mas aquele que realmente, meus irmãos, o crente piedoso, aquele que está preocupado com o que o Senhor tem a falar, observa a mensagem e não necessariamente o meio ou mesmo o mensageiro. Ageu é apenas um meio. A forma como ele fala não é, inclusive, relevante. Eu me lembro de certa vez, indo num culto, eu era bem novo, e o pregador era um homem simples, ele tinha uma calça quadriculada, o terno dele, o paletó dele era de outro padrão, ele não combinava nem as roupas, a gravata dele é aquela que tinha aquele nó que parecia uma bola desse tamanho, ele não tinha nenhum tipo de estilo, falava errado, faltava um dente aqui na ponta, mas quanta coisa bonita da palavra eu aprendi naquele dia. O veículo é um veículo apenas. Não é ele que deve ter a nossa atenção. Então, quando Ageu começa a sua mensagem, ele diz, mensagem do Senhor, por meio, através de Ageu, para que o povo pudesse ouvir. Precisamos, irmãos, ter essa mesma diligência. Porque o que ele escolhe para trazer essa mensagem, apresentando a Deus, é trazê-lo com a expressão, o Senhor dos Exércitos. Aliás, ele vai usar essa expressão, irmãos, 14 vezes na sua carta. Sabe por quê? Como os irmãos bem sabem da igreja, este pregador não acredita que nada na Escritura está aqui por acaso. Cada escritor, direcionado pelo Espírito Santo, escolheu as palavras, foi orientado com um objetivo, com uma razão. E por que que, diante de todos os títulos de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, certo? O Deus da aliança, o Deus justiça nossa e tantas coisas que ele poderia falar, por que que ele apresenta 14 vezes o Deus de Israel como o Senhor dos Exércitos? A razão é simples, irmãos. Esse povo que você tem aqui, esses 50 mil que voltaram e mais outros que ficaram ainda lá na Babilônia, eles são uma sombra. Eles são um detalhe do grandioso povo dos dias de Davi e Salomão. O território que eles estão ocupando era algo em torno de 15% e 20% de tudo aquilo que um dia Israel havia ocupado. Esse é um povo que foi subjugado por décadas, um povo que foi humilhado, um povo que foi quebrado. Um povo que teve o seu orgulho esmagado por nação após nação durante vários anos. Um povo, meus irmãos, que talvez alguém poderia ver com desprezo. Porém, tem uma coisa que não mudou em 70 anos. Tem uma coisa que continua a mesma coisa. O Senhor continua sendo o Senhor dos Exércitos. E nenhum poder humano, nenhum império humano pode ser maior do que Ele. Esse povo está sendo lembrado nessa expressão também daquilo que o Senhor havia profetizado através de Daniel. Que o grandioso império babilônico iria passar. Que o grandioso império medo-persa iria passar. Depois viria o império grego, o império romano. Não é isso? Está tudo lá em Daniel. Séculos e séculos antes de acontecer. E aí depois Daniel diz assim, então, vem um reino que jamais terá fim. Esse é o reino do Deus do povo de Israel, o Senhor dos Exércitos. O povo precisava, meus irmãos, entender que essa é uma palavra do poderoso Deus que os havia levado e os havia trazido de volta da Babilônia. E eu espero, meus irmãos, que realmente, tanto eles como nós, quando ouvimos essa mensagem, possamos ouvir e atender, porque a mensagem é difícil de engolir. É difícil de receber. Ageu não é um profeta de acariciar a cabeça. Na verdade, como a gente diz, ele é aquele de ir direto com o pé no peito. De chegar e mostrar a verdade dura do que esse povo estava falando e dizer como sendo palavra do Senhor. Porque no verso 2, novamente, ele sem rodeios, ele já começa detalhando o que estava errado com o povo que havia retornado do cativeiro. Por anos, esse povo havia morado provavelmente em condições, irmãos, ruins. E aí, com a liberdade que os babilônios davam de eles fazerem comércio e crescerem e tudo mais, eles com certeza haviam progredido, prosperado em parte, mas nem todo mundo. Porque dificilmente os babilônios fizeram casas bonitas e condomínios fechados para receber os cativos. Eles foram morar e foram viver da maneira que podiam, da maneira que tinham, da maneira que dava. Durante décadas eles arrastaram isso e agora, retornando, meus irmãos, eles querem recuperar o tempo perdido.
Eles são um povo que está sendo tentado a se concentrar mais em si próprios, em suas necessidades, e não naquilo que o Senhor desejava que eles fizessem. Eis a razão, meus irmãos, pela qual a repreensão começa tão forte. Primeiro, Deus começa dizendo, este povo, não o meu povo. Por que Deus vira no versículo 2 e diz, este povo? Por que ele fala dessa maneira que soa um pouco como desprezo? Porque o que era esperado, meus irmãos, do povo de Deus, é que ele obedecesse ao Senhor. Em lugar, este povo diz o quê? Diz o texto, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Não há, meus queridos, como nós enfeitarmos essa afirmação para diminuir a sua gravidade. O povo de Deus estava se rebelando deliberadamente contra o que o Senhor havia ordenado e pelo motivo pelo qual o Senhor havia retornado a cada um deles do cativeiro. Por que nós sabemos disso, meus irmãos? Porque Esdras, preste atenção, ele registra no primeiro capítulo do seu livro o que havia acontecido antes de chegar ao ponto de Ageu trazer a sua profecia. Vamos retornar um pouquinho no tempo. 18 anos antes, no ano 538, antes de Cristo, antes, portanto, da profecia de Ageu em 520, Esdras escreve o seguinte, olha só, irmãos, Esdras capítulo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel. O Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem, prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém. Para quê, irmãos? E a construir o templo do Senhor. Não tinha como ninguém em Jerusalém perguntar, pai, o que a gente veio fazer aqui? Vocês repararam, irmãos, no texto de Esdras, quantas vezes a palavra templo do Senhor aparece? Este era o objetivo principal, esta era a razão pela qual eles haviam retornado da Babilônia. Este é literalmente o assunto central do texto, confrontando a negligência do povo em obedecer a Deus quanto à construção do templo. E eles haviam dado as costas para aquilo que Deus havia ordenado que eles fizessem. E apesar, meus irmãos, de um templo literal daquela época ser o assunto principal, como eu disse, irmãos, esse é o sintoma. Qual é o princípio, talvez, da enfermidade espiritual por trás do que está acontecendo? Porque isso é muito mais amplo. A palavra do Senhor está aqui, bem como sempre tem acontecido em nossas vidas, confrontando as desculpas, as alternativas humanas, quando nós recebemos ordens claras do Senhor. A palavra do Senhor está sendo instrumento de confrontação para nossas negligências espirituais, aqui no nosso texto, exemplificado pela negligência de construir o templo que o Senhor havia ordenado. Como assim, pastor? O que isso quer dizer exatamente? Simples. Hoje em dia, irmão, nós podemos fazer a mesma coisa que eles, com assuntos diferentes. Ainda não chegou o tempo de me envolver com o evangelismo. Ainda não chegou o tempo de estudar a Bíblia de verdade. Ainda não chegou o tempo de levar a sério a minha vida devocional. Ainda não chegou o tempo de servir aos meus irmãos na minha igreja. Ainda não chegou o tempo de contribuir financeiramente na obra de Deus. Ainda não chegou o tempo de resolver aquele problema espiritual na minha vida. Ainda não chegou o tempo de restaurar aquele relacionamento rompido. Ainda não chegou o tempo de abandonar aquele pecado de estimação. Ainda não chegou o tempo, Deus. Está comigo, eu sei melhor. Mas eu já falei para ti na minha palavra o que você tem que fazer. Eu sei, mas ainda não chegou o tempo. E o pior, irmãos, na nossa mente a gente completa essas afirmações como Deus entende.
Ainda tem uma pior. Tudo tem o seu tempo. Já viu dessas? Aparentemente, irmão, segundo o nosso texto, tudo tem um tempo de Deus e não, Deus não compreende como a gente pensa. Deus não compreende, irmãos, a razão pela qual estamos ouvindo diversos chamados na nossa vida, chamados para tudo na nossa vida, mas não ouvimos o chamado dele para a obediência, para a dedicação, para o compromisso. Então, esqueça templo em Jerusalém. Deus não deu a nós, irmãos, nenhuma ordem clara nas Escrituras para a mesma coisa, mas Ele deu inúmeras outras, para os quais nós temos que verificar a nossa vida se nós não temos sido negligentes em fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Alguns dias atrás eu publiquei, não lembro bem, acho que foi no grupo da igreja, mas também na rede social, como que pastores, particularmente nesse caso chineses, de lugares onde há perseguição, eles têm receio que a perseguição acabe. Por quê? Porque o conforto, a tranquilidade trouxe para o Ocidente, no ponto de vista deles, né, que somos nós, uma igreja, cheia de negligências espirituais, que eles receiam que chegue também a eles, se tivessem a mesma liberdade. Por que somos assim, irmãos? Porque precisamos que o calo aperte para que a gente comece a andar certo. Que defeito de fabricação há em nossa alma, em nossa psique, em nosso espírito, que necessite que Deus venha com a sua disciplina? Como nós vamos ver, inclusive, na continuação do nosso texto. Aqueles que advogam, que creem apenas em um Deus de amor, provavelmente assim advogam, porque querem continuar nas suas negligências espirituais. É o Deus que passa a mão na cabeça, o Deus que aceita tudo, o Deus que não confronta, muito menos, através do seu profeta, através da sua palavra. E por que, meus irmãos, eles haviam decidido seguir as suas próprias ideias, decisões, desculpas, e não obedecer a Deus? Algumas razões pelas quais os judeus interromperam a construção do templo podem trazer para nós, irmãos, uma luz para nossas próprias razões, explicações e desculpas por que não obedecemos a Deus. Por exemplo, número 1, temor da falta de recursos. Eles pensavam que priorizar os seus gastos com o templo poderia prejudicá-los financeiramente e materialmente. Vamos trazer isso para nós? Muitas vezes nós achamos, meus irmãos, que se nós nos gastarmos demais na obra, o que vai ser da minha vida? Daqui a pouco eu já estou velho, eu preciso cuidar do meu futuro, eu preciso ter mais coisas, né, guardadas no meu celeiro, como diz a parábola de Jesus. Então, o temor de que vai faltar para nós, eu não estou me referindo apenas a dinheiro, irmãos, evita que nós possamos dedicar a Deus o nosso tempo, o nosso talento, a nossa energia. Contudo, somos rápidos em dedicar, devotar, ofertar tudo isso a absolutamente todas as outras áreas da nossa vida. Principalmente se vai nos trazer conforto financeiro, conforto material. Segunda razão, eles tinham temor dos opositores. Em Esdras capítulo 4, nós vemos que os samaritanos, como eu mencionei, né, os povos mais ao norte, que surgiram da mistura do povo de Israel com outros povos que foram levados para lá pelos assírios, eles estavam pressionando o povo para duas coisas. Primeiro, nós queremos participar com vocês, porque nós somos seus irmãos. Nós também adoramos o mesmo Deus, nós temos parte nessa herança. E aí o que Neemias e Esdras responderam? Não. Vocês não têm parte nenhuma nisso aqui. Isso aqui é nosso, cuide da sua vida, não. E aí eles ficaram com raiva. Se encheram de brios. Se quer aprender mais sobre isso, as exposições de Esdras e Neemias estão no nosso canal, lá tem mais detalhes. Não dá para a gente entrar nisso tudo. O ponto, meus irmãos, o que eles fizeram? Denunciar a obra com um monte de mentiras, um monte de fake news, lá para o Império Persa. Dizendo que eles estão reconstruindo essa cidade porque eles querem se revoltar. Esse é um povo duro, esse é um povo... Verifica aí na história, rei. Eles sempre deram trabalho, encheram a cabeça do rei e o rei também pressionou para que a obra parasse. Meus irmãos, deixar de servir a Deus porque vai desagradar as pessoas não é novidade. Acontece hoje com nossas vidas, acontece há 2.500 anos atrás no Oriente Médio.
Quantas vezes, irmãos, o temor dos homens tem mais poder sobre nós do que o nosso temor ao nosso Deus. Isso é muito triste, meus irmãos, porque isso mostra como nós acreditamos que o mal que um homem pode fazer a nós é muito maior do que a pesada mão que o nosso Deus pode levantar contra nós. Terceira razão, eles sofriam de uma idolatria do passado. Em Esdras capítulo 3, os idosos que haviam conhecido o templo de Salomão, certo? Eles estão aí perto dos 70, 70 e tantos anos, 80 e tantos anos. Eles viram aquele templo enorme, lindo, suntuoso, muito maior do que essas marcações do chão do próximo templo. O que eles fizeram? Começaram a chorar e a lamentar, porque viram que era um templo muito menor e muito inferior ao outro. Quantas vezes, irmãos, nós não servimos a Deus porque não está diante do nosso padrão, do que deveria ser? Não está do jeito que eu gostaria. No caso dos idosos de Jerusalém, esse templo aí, com isso aí eu não quero ter nenhuma parte. Isso aí, eu conheci o templo de Salomão. E aí eles questionam, com certeza, a liderança da sua época pelas suas decisões que estavam tomando. Quarta razão, meus irmãos, porque eles pararam a construção. Má interpretação das profecias, ou seja, da palavra de Deus. Alguns podem ter lembrado da profecia de Jeremias de que o cativeiro duraria 70 anos. Não havia completado 70 anos ainda. E chegaram à conveniente conclusão de que ainda não era o tempo de reconstruir o templo. E é interessante, irmãos, quando a gente usa a palavra de Deus com uma má interpretação para nos favorecer. Eu, pelo menos uma vez por mês, tenho que conversar com alguém, não necessariamente da nossa igreja, mas que acabo conhecendo nas redes sociais, online, de alguma maneira, mandou uma mensagem perguntando, e pastor, eu estou entendendo o texto assim, 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 assim. Eu falei, meu irmão, não. Seria bom para o nosso ego, para a nossa vontade, se o texto estivesse falando isso. Mas o texto está apontando numa situação ou numa direção completamente diferente e pior, mais difícil de ser obedecida. A verdade é, meus irmãos, que a pureza da interpretação da palavra de Deus é uma necessidade para que o nosso ego e a nossa vaidade, o nosso orgulho sejam confrontados, nós possamos nos submeter àquilo que o nosso Deus quer e não o que nós queremos. Então, seguindo o nosso texto na seriedade dessa situação, depois de todas essas confrontações, no verso 3 e 4, Ageu continua a dar detalhes da indignação do Senhor. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? E novamente, irmãos, Ageu reafirma que aquela era uma palavra do Senhor e não apenas a sua opinião. Lembra? Ele vai fazer isso vez após vez. E a palavra do Senhor não está os repreendendo, presta atenção, por ter uma casa. Isso não é a questão aqui. Mas por seguir em busca de algo a mais, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas. Eles haviam lançado os alicerces do templo no segundo ano depois do seu retorno. Eles haviam imediatamente edificado o altar e retomado o sacrifício, mas agora, irmãos, por quase 20 anos, cerca de 16 na verdade, a obra ficou apenas nisso, havia parado. Deus, meus irmãos, de forma nenhuma desejava que seu povo vivesse ao relento, sem uma casa, sem um teto, né? Fizesse parte do movimento sem teto. Não, não é isso não. Porém, o povo havia ido muito além disso, muito além das suas necessidades e seguindo as suas próprias prioridades, em completa indiferença com aquilo que Deus queria das suas vidas. Eles estavam atrás, meus irmãos, do seu conforto e das suas realizações pessoais, mas em nenhum ponto eles haviam se importado com a obra do Senhor e em obedecer ao que o Senhor lhes havia ordenado. A oposição dos samaritanos havia interrompido as obras do templo, é verdade, mas não havia tirado deles a coragem de construir para si mesmos casas de fino acabamento. Eles abandonaram a obra do templo por causa da pressão, mas não abandonaram a sua própria obra. É interessante, irmãos, que alguns comentaristas vão mais além na sua crítica ao povo da época. Quando nós lemos aqui esse fino acabamento, né, ou casas apaneladas, ou paneladas, como diz a versão antiga, aqui é identificado, irmãos, como um revestimento de cedro, que era uma madeira cara, uma madeira usada por ricos. E alguns creem que parte desse material havia sido desviado
do material do próprio templo que o rei Ciro havia enviado. Nós não temos como confirmar isso, mas isso pode ser consistente com o que estava acontecendo naqueles dias. Havia sobre o povo, irmãos, uma mistura então de acomodação, erro de suas prioridades e até mesmo de desonestidade. Portanto, para eles, passam-se quase 20 anos esperando alguma coisa, sem tomar uma posição e uma letargia espiritual. Sabe por quê, irmãos? Porque o ser humano é mestre em criar explicações, desculpas, para suas más decisões. Eles tinham aqueles 4 possíveis motivos que eu acabei de mencionar, e assim eles se voltavam com uma perfeita desculpa para a sua acomodação. Um pregador do passado chamado Bill Sunday disse certa vez o seguinte: desculpa é o invólucro, certo? É o embrulho de uma razão recheada com a mentira. Ou seja, não é uma explicação válida. Não há uma explicação válida se eu examinar com sinceridade aquilo que está justificando o que eu não quero fazer. Em outras palavras, irmãos, os judeus não tinham uma resposta válida diante da confrontação da palavra de Deus para com as suas negligências. E aí nós temos que concluir perguntando o seguinte, irmãos: quais são algumas áreas de negligência espiritual que o Senhor já tem lhe confrontado na sua vida? Quantas vezes nós falamos, meus irmãos, sobre tomar decisões, melhor ainda, tomar resoluções. E eu quero colocar nos irmãos, inclusive a mim, todos nós no mesmo barco. Qual é a última vez que você pegou, por exemplo, seu devocional, né? E tem aquela parte das linhas lá embaixo, você colocou, Senhor, de repente já está tudo borrado, né? Você chorou, foi tal, botou ali um quebrantado para tocar no Spotify, você se derramou diante do Senhor, no dia seguinte estava igualzinho. Eu me lembro quando meu pai, a gente era mais novo, e a gente dizia que ia fazer alguma coisa, meu pai de vez em quando falava do texto do Antigo Testamento, né? Quando fizeres um voto a Deus, cumpram, não façam um voto de tolos. Sempre ele mencionava. Como você se sentiria, irmão, se alguém, um amigo, um cônjuge, um pai, um filho, fosse alguém que constantemente fizesse decisões e resoluções em relação a você e simplesmente não cumprisse? Coisas simples. 5 horas eu te pego do lado de fora da sua escola. Das 5h30, das 6, das 7, das 10 da noite. E a criatura, você ainda liga, o celular está desligado ou não atende. Começa a chover e você está lá pegando chuva porque alguém não manteve a sua promessa. Quais são algumas áreas de negligência espiritual que Deus tem nos confrontado com a sua palavra e você precisa hoje, meu irmão, minha irmã, prestar atenção? Como está a sua vida devocional na palavra e na oração? Como está o seu investimento em vidas perdidas? Como está o seu orçamento em relação ao avanço da obra de Deus? Quais outras áreas você precisa hoje ouvir a palavra como instrumento de confrontação na sua vida? Nós conhecemos, irmãos, a história em que Jesus compara aquele que ouve a sua palavra e obedece como que constrói sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não a segue e não obedece é aquele que constrói sobre a areia. Será que nós temos, irmãos, areia dentro dos nossos sapatos? Temos areia entre os nossos dedos? Nós estamos aqui iniciando mais uma exposição bíblica e, no mínimo, nós temos que nos perguntar: o que será diferente na minha vida daqui a algumas semanas, quando essa breve exposição terminar? Talvez eu e você possamos voltar um pouco no tempo. Depois de uma carta maravilhosa de Paulo aos Tessalonicenses, tanto conteúdo, tanta coisa que a gente pregava, e eu disse para os irmãos, eu tenho que deixar coisa de fora porque o conteúdo é vasto demais. A pergunta sincera que nós temos que fazer é: o que mudou na minha vida? Diante da palavra de Deus. O que é hoje diferente daquilo que era antes? Eu quero nos deixar hoje com esse pensamento. O plano hoje era testar o tempo, ver se a gente podia chegar um pouco adiante, mas eu não quero cansá-los e não quero também sobrevoar o nosso texto e a gente pode deixar para a semana que vem. É o mesmo texto, é a mesma grande ideia, nós vamos continuar. Mas eu quero sinceramente, meu irmão, pedir que você vá para casa, nós vamos orar agora e você pense nisso. Senhor, qual é a ordem de construção que eu tenho negligenciado e desobedecido na minha vida?
O que já está na hora de eu dar um basta? Qual é o meu pecado intocável? Qual é a minha área de negligência que eu tenho mantido blindada contra o Senhor e contra a Tua palavra? E que Deus possa, meus irmãos, num exemplo de 2.500 anos atrás, mover a nossa vida mais perto do Seu querer, da Sua vontade. Feche os olhos comigo, vamos orar. Deus Santo querido, nós queremos, no espírito de Daniel, que era um homem onde a Tua palavra não narra absolutamente nada de errado na sua vida, mas com certeza era um pecador, porque a Tua palavra diz que todos nós somos. E ele, ó Deus, se coloca diante de Ti em contrição, intercedendo pelo seu povo e confessando pecados que eram até anteriores à sua própria vida. Que nós possamos, ó Deus, esse mesmo espírito de contrição por pecados e responsabilidades que não são de outros, são nossas, possamos chegar à Tua presença e dizer: Senhor, dá-me graça para dar um basta naquilo que tem desobedecido, desonrado o nome do meu Deus. Que a vida cristã normal, a vida que prega o Evangelho, que conhece a Tua palavra, que tem vida de oração, que serve, que ama o próximo, que contribui, a vida cristã normal seja uma marca da minha vida, da nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, deixar de lado os chamados tantos que dividem a nossa vida. Nós possamos deixar para lá a atração e a tentação de colocar um fino acabamento em toda a nossa vida, enquanto que a Tua obra em nós e através de nós está sendo negligenciada. Ajuda-nos, ó Deus, nesta noite, a não fazer resoluções vazias ao Senhor, mas que seja, ó Deus, de fato, em espírito e em verdade, corações que desejam mudança, que desejam, como disse, dar um basta. Porque nós sabemos, ó Deus, quanto Tu és digno, quanto Tu és merecedor de toda a nossa vida. Na verdade, de muito mais do que nós podemos lhe dar. Dá-nos uma semana em que possamos meditar nisso, na Tua palavra, na oração. Visita-nos e leva-nos a conclusões que glorifiquem o Teu nome. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém e amém.